Olá pessoal, como prometido anteriormente, agora eu vou fazer uma resenha um pouco mais extensa para vocês saberem mais sobre esse livro do Mordred Eckenstein. Aqueles que ainda não se familiarizaram com o livro, eu gostaria que vocês fossem no outro vídeo, que eu vou fazer uma resenha rápida, tá? Aqui nós aprofundaremos um pouco na leitura, porque se trata de, olha a quantidade de marcações que eu fiz aqui nessa obra, além dos meus riscos, enfim, e observações que eu fiz no decorrer da leitura. Bom, mas eu espero que aqui eu possa mostrar um pouco mais por que essa obra é tão interessante. Então, como eu já disse, o Mordred Eckenstein ele fará o entrelaçamento entre aqueles movimentos, né, artísticos do início do século XX, né, que é considerado a inauguração da modernidade, a Sagração da Primavera, né, que é a obra do Stravinsky, e ele faz essa associação, né, entre a obra do Stravinsky e a modernidade, né, aquelas forças e aquelas ebulições que são despertadas na peça estavam acontecendo na sociedade, né? Então, vamos lá ao que interessa. Ele divide aqui a obra em ato 1, 2 e 3. E ele faz o nome dos capítulos relacionados à ritualística, né? Ritos de guerra, razão na loucura, dança sagrada, jornada ao interior, dançarino noturno, memória, primavera sem fim. Bom, ele diz logo no prefácio, este livro tem por temas a morte e a destruição. É um discurso sobre cemitérios e mesmo assim também é um livro sobre tornar-se vir a ser. Seu tema é o surgimento na primeira metade deste século da nossa consciência moderna, especialmente de nossa obsessão com emancipações e sobre o significado da Grande Guerra, como ela foi chamada até o início da Segunda Guerra Mundial, no desenvolvimento dessa consciência. E apesar de que, aparentemente, um cemitério de automóveis possa ser, contudo, que implica mais significativo para a mente moderna que um cemitério da Primeira Guerra Mundial, tenho a impressão de que os carros são o equivalente cultural contemporâneo das catedrais góticas que escreveu Roland Barthes. Tentarei neste livro demonstrar que os dois cemitérios são aparentados para que o nosso interesse na velocidade, no que é novo, no que é passageiro e individual, com a vida vivida velozmente, pudesse atingir o destaque atual de todo um sistema de valores e crenças que teve que ceder sua posição e honra à Grande Guerra. Foi, como veremos, o evento mais importante neste processo. Este livro tentará demonstrar que, na sociedade moderna, o público das artes, como o das fadas e dos heróis, é para o historiador uma fonte mais importante de traço de identidade cultural que os documentos literários, as obras de arte e até mesmo os próprios heróis. A história da cultura moderna deve ser uma história tanto das respostas como dos desafios, uma narrativa tanto sobre o leitor quanto sobre o romance, tanto sobre o público quanto sobre o filme, tanto sobre o espectador quanto sobre o ator. Então, ele vai abrir, né, essa parte, essa primeira parte. Aparentemente parece engraçado, porque ele vai falar do balé, né, de como ali na arquitetura havia uma série de transformações ocorrendo, né? A própria obra do Igor Stravinsky, ela era inovadora no sentido de quebrar fórmulas que até então eram utilizadas nas composições, né? Então, se você tiver oportunidade, ouça a composição do Stravinsky, porque ali você perceberá que diferente daquelas músicas que nós consideramos como músicas clássicas, um Bach, por exemplo, ela dá muito mais atenção aos conteúdos percussivos e aquelas harmonias mais tensionais no sentido musical. Existe uma série de aparentemente muito mais tensões do que o relaxamento. Por quê? Porque a nossa harmonia musical ocidental ela trabalha com conceitos de repouso,
distanciamento de repouso, ápice, digamos assim, né, com a utilização, por exemplo, do acorde dominante, e o retorno ao repouso. Ou seja, toda música tem uma ideia de que parte-se de um começo, chega-se ao meio e depois retorna-se ao início. Existe esse ritornelo dentro da harmonia. Ali, o Stravinsky ele está falando mais através da sua música dessa quebra dessas fórmulas, ao mesmo tempo que a coreografia feita pelo Nijinsky, que é trazido no livro, que era da companhia do Diaghilev, vindo da Rússia, ele, ao mesmo tempo que havia essa harmonia dentro da coreografia do balé, ele também estava utilizando essas ideias de quebrar os padrões que existiam ali. Tem uma parte bem interessante aqui no livro que ele vai dizer o seguinte, bem no começo: como na arquitetura, no movimento, arts and crafts e na pintura, havia uma nova ênfase nos materiais básicos, cores primárias, substância elementar e substância elementar. Ele concebia a arte como um meio de libertação e regeneração. Aqui ele está falando do Diaghilev, que era esse cara que tinha essa companhia, que estava em Paris em 1913, na estreia ali da Sagração da Primavera. Então, a libertação seria das restrições sociais, da moralidade, da convenção e das prioridades de uma civilização ocidental, da qual a Rússia estava se tornando parte cada vez mais vazia, dominada por uma ética competitiva e abnegada. A regeneração envolveria a recuperação de uma vida emocional espontânea, não apenas pela elite intelectual, embora esse fosse o primeiro passo, mas em última instância pela sociedade como um todo. A arte, nessa perspectiva, é uma força vital, tem poder revigorante da religião, age por meio do indivíduo, mas no final é maior que aquele indivíduo. Na verdade, ela é uma substituta da religião. Certo? Absolutos sociais e morais deviam ser lançados no mar, e a arte ou senso estético tornava-se uma questão de importância suprema porque conduziria à liberdade. Vocês conseguem perceber que até hoje nós sofremos o impacto dessas questões da arte como instrumentos de libertação, como artistas que vêm através daquilo que hoje eles chamam de arte, né? E não são nada comparados a um Igor Stravinsky, mas que de alguma forma ela ainda tem esse papel, digamos, que no mesmo sentido que foi usada aqui quando o Diaghilev fazia essa exposição. A arte não era para ensinar, isso a tornaria subserviente, era para excitar, provocar, inspirar. Isso desbloquearia a experiência em suas convicções de que a arte deveria extrair mais do seu conteúdo das tradições folclóricas populares e que somente dessa maneira poderia ser preenchida a lacuna entre cultura popular e alta cultura. Diaghilev seguiu os passos de Rousseau, Herder e os românticos. Foi no interior da Rússia, primitivo e não afetado pela mecanização, que Diaghilev e seu círculo encontraram muito da sua inspiração nos desenhos e nas cores dos trajes camponeses, nas pinturas em carrinhos e trenós, nas esculturas e em torno das janelas, das portas, nos mitos e nas fábulas de uma modesta cultura rural. Ou seja, olha como existe esse entrelaçamento entre a arte, aquela cultura na qual ele se inspirou, né? Que ele era o dono da companhia de balé, e como isso exerce, ainda que nós não percebamos, um papel de mito, né? Aí, inclusive, eu li agora há pouco falando justamente disso, que queria que a arte tomasse o lugar da religião. Bom, tem um trecho aqui que ele vai dizer, ainda é no ato 1,
sobre rebelião. Era inevitável que a questão da moralidade sexual se tornasse um veículo de rebelião contra os valores burgueses para o movimento moderno. Na arte de Gustav Klimt, nas primeiras óperas de Richard Strauss, nas peças de Frank Wedekind, nas aventuras de Verlaine, Tchaikovsky e Wilde, e mesmo na moralidade relaxada do movimento jovem alemão, um motivo de erotismo dominava a busca por novidades e mudanças. Percebam que aqui a influência que existe da cultura no meio social. Percebam, por exemplo, que na Rússia, quando a Revolução aconteceu em 1917, a Revolução Bolchevique, não havia, digamos assim, não surgiu do nada. Existia todo um arcabouço cultural pronto e armado para dar aso à Revolução de 1917. Ou seja, existe uma ligação intrínseca entre cultura e movimentos políticos. Em especial, nós conseguimos ver esse entrelaçamento na modernidade, né? Sobre conflito e libertação, vai dizer o seguinte: a ideia de a sagração da primavera chegou a mim, Stravinsky disse mais tarde, enquanto eu ainda estava compondo O Pássaro de Fogo, que é outra peça. Eu tinha sonhado uma cena de um ritual pagão em que uma virgem sacrificial escolhida dançava até a morte. Perguntado em outra ocasião o que ele mais amava na Rússia, ele respondeu: a violenta primavera russa, que parecia começar em uma hora, e era como se a terra inteira se partisse. Era um acontecimento mais maravilhoso de todos os anos da minha infância. Portanto, o tema da sagração era o nascimento e morte, Eros e Thanatos, primitivismo e violência, as experiências fundamentais de toda existência, para além do contexto cultural. E o que nós vemos, né, que até então, o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, veio justamente nesse sentido, né, do primitivismo e violência. A utilização de armas que até então não eram utilizadas. A Alemanha, por exemplo, dando início à utilização de gás, o que era alguma coisa contra os tratados que existiam naquela época. Tá? Os aliados também utilizaram gás, mas quem primeiro deu o pontapé nisso aí foi a Alemanha, que justamente naquele momento representava essas forças revolucionárias que existiam ali no início do século XX. Tá? Lembrando que aqui o foco é a Primeira Guerra Mundial, mas havia outras forças revolucionárias, como eu disse, na Rússia, na questão da Revolução Russa de 1917. Né? E aí, ainda nesse ato 1, ele vai falar sempre do desejo que existia de eliminar as restrições. Mas quais foram as implicações sociais e morais dessa busca pela liberdade? Apesar do fascínio das vanguardas pelas classes mais baixas, pelos marginalizados sociais, prostitutas, criminosos e loucos, o interesse geralmente não partia de uma preocupação prática com o bem-estar social ou com uma reestruturação da sociedade, mas um desejo de simplesmente eliminar as restrições à personalidade humana. O interesse pelas classes inferiores era, portanto, mais simbólico do que prático. A busca era por uma moralidade sem sanções e obrigações. Bom, não consigo ler tudo o que eu separei aqui, mas vamos ver aqui. Vai falar justamente sobre o Diário do Nijinsky, que era esse bailarino e coreógrafo que atuava nessa companhia do Diaghilev, né? E sobre o impacto das suas coreografias ali naquele momento. É pena que ele terminou um decrépito louco, né? Assim como o Nietzsche. Então,
O Modris vai falar dessa influência do niilismo ali. Nós temos que lembrar também que naquele pouco tempo antes havia Dostoiévski criticando justamente o niilismo, tá? O niilismo pelos jovens ali que estava penetrando na Rússia, e que ele entendia que esse niilismo vinha justamente do Ocidente, né? Bom, vamos ver o que mais que dá para falar para vocês aqui. Tem um que se chama Cultura e Revolta. Se a ideia de espírito em guerra era central para a autoimagem da vanguarda europeia antes de 1914, a Alemanha, como nação, era a que melhor representava essa ideia. E se o ponto central para uma estética moderna emergente era questionar os padrões percebidos como prevalentes no século XIX, a Alemanha era a melhor representante da revolta. Foi justamente o que eu tinha dito. Esse livro é tão interessante, se vocês terem noção, olha aqui. Eu marco várias páginas seguidas, tá? E linhas. Eu uso um sistema que eu mesmo faço para marcações, né? Aqui ele vai falar, por exemplo, sobre o homossexualismo e a liberação sexual que existia ali, né? E como isso era efervescente na Alemanha, ou seja, ela de alguma forma catalisou todas esses movimentos no sentido de questionar os valores. Vai ter um capítulo aqui muito interessante que se chama A Transvaloração, sobre o que acontecia, por exemplo, os diários dos frontes de guerra dos soldados. Olhem para você ver o relato de Delvert. E aqui tudo citado com fontes, tá, gente? Notas remissivas, enfim, notas de rodapé, perdão. Luzes apagadas. Agora são os ratos e os piolhos que mandam. Dá para ouvir os ratos mordiscando, correndo, pulando, correndo de tábua em tábua, dando guinchos por trás da chapa corrugada do abrigo. É uma atividade barulhenta que simplesmente não para. A todo momento acredito que um deles vai aparecer no meu nariz. E depois são os piolhos e as pulgas que começam a me devorar. Absolutamente impossível fechar os olhos. Por volta da meia-noite, consigo dar um rápido cochilo. Uma algazarra terrível me faz pular. Fogo e artilharia, o crepitar de rifles e metralhadoras, os boches devem estar atacando o Monte Tetu novamente. O alvoroço parece se acalmar por volta da 1h30. Às 2h15 começa de novo, desta vez com uma violência assustadora. Tudo balança, nossa artilharia dispara sem parar. Às 3 da manhã os tiros de canhão tornam-se mais dispersos e lentamente as coisas se acalmam. Cochilo para acordar às 6, os ratos e os piolhos também se levantam. Acordar para a vida é também acordar para a miséria. Tem uma situação muito interessante que no primeiro ano da guerra, no ano de 1914, em dezembro, no Natal, existe uma trégua entre os alemães, né, ali, e os soldados ingleses, franceses, enfim, que estavam ali naquele momento em oposição. E ali eles jogam futebol, eles compartilham presentes, praticam esportes ali. E aí o Modris Eckenstein vai comentar que essa foi a única ocasião que isso aconteceu naquela guerra. Que a parte que tréguas já ocorreram anteriormente em outros conflitos, mas que na Primeira Guerra aquilo ali era um símbolo, né, que apesar de ser opositores, eles se respeitavam e confraternizaram em razão do Natal, mas que foi a única vez. Então depois, nos natais, isso nunca mais aconteceu. Ou seja, aqueles valores que existiam, no início da Primeira Guerra, né, em 1914, eles já não eram tão existentes ali no final, né, em 1918. Então, de alguma forma também mostrava essa corrupção nesses valores, né? Ele ainda vai falar muito sobre os diários, né?
Quando ele fala, acho esse capítulo que fala da transvaloração, que remete a Nietzsche, os alemães haviam sido, mesmo antes da guerra, a nação mais prontamente inclinada a questionar as normas e valores da sociedade burguesa liberal do século XIX, e a levar o momento para além do alcance da lei e a buscar inspiração na dinâmica da experiência imediata, ao invés de na tradição da história. Eles falam aqui como os alemães destruíram, né, bibliotecas, igrejas com seus bombardeios, bibliotecas da Idade Média com mais de 280 mil volumes, né? A utilização de armas que até então não eram utilizadas, como eu disse, como gás, como lança-chamas, enfim. Deixa eu ver se eu acho mais alguma parte aqui para esse vídeo não ficar muito longo, para ler para vocês, e aí eu vou finalizar. É muito interessante como que, para alguns ali que estavam falando naquele momento da guerra, eles faziam uma associação entre balé e movimentos de guerra. Graves, Griff e Blanche estavam fazendo associações semelhantes. Eles conectaram as imagens e sons da guerra com a arte. A arte tornou-se, de fato, o único comparativo possível dessa guerra. Naturalmente, não uma arte de acordo com as regras anteriores, mas uma arte em que as regras de composição tivessem sido abandonadas, em que a provocação se tornado a meta e na qual a própria arte se tornaria um acontecimento, uma experiência. À medida que a guerra perdia significado externo, tornava-se, acima de tudo, uma experiência. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui que dá para poder trazer para vocês, para mostrar o quanto é interessante. Ele vai falar sobre o crescimento da esquerda e como a esquerda ganhou terreno, né? E aí ele vai vai falar sobre o romance Nada de Novo no Front, tá? Do Remarque, e como esse romance, o Remarque foi um soldado, né, de guerra, mas como ele não representava ali uma verdade em relação à narrativa do que acontecia na guerra, mas como ele representava aquele vácuo cultural daquela geração perdida que existia ali há 10 anos já após a guerra. Bom, e ele faz digressões longas sobre isso, e aí ele vai falar de toda a estética e da ritualística ligada ao nazismo já lá na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, Goebbels, né? Porque ele vai falar que a ascensão de Hitler tinha um apelo muito mais para a questão do subjetivismo do que para a objetividade. Ele vai dizer o seguinte: o mesmo aconteceu com todos os discursos de Hitler. Eles também eram atos, e não discursos no sentido tradicionais. Não é de admirar que Hitler insistisse que o NSDAP era um movimento e não um partido. As partes estavam vinculadas a regras, plataformas e agendas. A própria essência do nacionalsocialismo, ao contrário, era um movimento perpétuo, vitalismo, a revolta. Hitler personificava essa imprecisão. Ele parecia congenitamente incapaz de uma rotina de trabalho ordeira. Ele era famoso por faltar a compromissos, por tratar a papelada de maneira descuidada e por manter horários estranhos, ficar acordado até de manhã cedo e dormir até tarde, o que exauria seu círculo íntimo. Novamente, esse estilo, como topete rebelde em uma testa, sempre foi atribuído ao artista nele. Ele vai falar justamente daquela característica artística que, apesar de Hitler não ter sido, apesar de ser um artista, mas não ter alcançado relevância, porque as notas dele eram medíocres nas escolas de arte, ele mantinha essa estética e esses hábitos excêntricos, né?
Em 1933, Goebbels havia dito que havia duas maneiras de fazer uma revolução. Você podia continuar atirando na oposição com metralhadoras até eles que reconheçam a superioridade intelectual das armas. Essa é uma maneira mais simples, mas você também pode transformar a nação por meio de uma revolução mental e assim dobrar a oposição em vez de aniquilá-la. Nós, nacional-socialistas, adotamos a segunda via e pretendemos segui-la. Aqui já se mostra a importância da propaganda, ou seja, da estética ligada naquela época à música, a filmes, enfim, que tinha o movimento nazista, né? E aí ele finaliza o livro falando de Goebbels, né? Que ele era chamado o cerimonialista fúnebre do Reich, cujo forte sempre fora a oração fúnebre, envenenou seus 6 filhos. Então, depois que sua esposa Magda também tomou uma dose fatal, ele atirou em si mesmo. E aí, na última parte, ele vai falar justamente, como eu disse no primeiro vídeo, de que ali, na véspera do suicídio de Hitler, as pessoas já cientes de que perderiam a guerra, começaram a dançar, né? E aí termina assim: havia uma canção popular alemã em 1945 intitulada É a Primavera Sem Fim. Ou seja, todo aquele rito de morte e vida, aquele rito de morte e vida que existia na Sagração da Primavera, na obra do Stravinsky, né, como eu li para vocês acerca da inspiração, que ele diz que foi a inspiração na Primavera Russa, e aí replicava isso na vida real. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiz uma resenha mais extensa. Um abraço e até a próxima.